Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers, o podcast que te mostra como você montar e escalar o seu negócio com os maiores players do mercado, as pessoas que de fato foram lá e fizeram e estão aqui doando o tempo delas para que isso seja uma experiência enriquecedora e você poder aplicar conhecimento do campo de negócio no seu negócio. Sempre lembrando que esse podcast é um oferecimento do Velotax, onde você calcula e declara todos os seus impostos. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Patrícia Jardim, CEO do Doutor Monitora, vai contar um pouquinho pra gente sobre essa jornada. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho da história da Doutor Monitora. É uma empresa de pessoas, de empreendedores, né? Que nós começamos com um projeto de atender pessoas que têm os seus bens, têm seus veículos por amor, necessidade ou comodidade e que não consegue contratar um seguro ou por score ou por valor e aí não tem nenhuma outra oportunidade de ter o seu bem cuidado, né? Então, nós fazemos rastreamento veicular com recuperação em caso de roubo e furto. Legal. E hoje, no Brasil, 75% dos veículos não possuem seguro, porque não conseguem contratar por uma série de razões. E nós somos uma alternativa que faz com que esse veículo seja recuperado em caso de roubo e furto, com 98% de eficiência, na maioria das vezes, quando o cliente tem ali todo o cuidado e toda a gestão para usar nossas ferramentas de tecnologia, versus o cuidado com seu veículo e a nossa atuação de recuperação rápida. E no meio disso, nós temos vários 150 mil clientes na carteira, que muitos deles são empreendedores utilizando os seus veículos. Então, como eu uso o meu bem para trabalhar, para rentabilizar e fazer com que o meu sustento, o meu alimento venha fruto desse veículo. Então, a importância de mantê-lo, de recuperar é muito importante para os nossos clientes e para nós também. Muito interessante. Vamos lá, roda a vinheta e a gente já começa para saber mais sobre o Doutor Monitora. Patrícia, muito legal a introdução que você já deu. Gostei muito dessa parte que você falou, das pessoas usarem ali o carro, a moto, como um ativo para gerar renda. E aí eu já quero deixar aqui um negócio muito importante, que a gente tinha uma pessoa aqui da nossa equipe que ele tinha moto e ele não tinha seguro e ele não tinha nada. E aí roubaram a moto dele e ele falou, puta, e agora? Eu falei, pô, cara, mas, tanta alternativa aí, pena que você não veio aqui antes, que com certeza ele ia ser um cliente já direto de vocês. Se você tá nesse caso aí, se enquadra nesse tipo de pessoa, já segue aí o Doutor Monitora, já contrata o seu monitoramento para você não passar por isso, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. Sempre são bens que aí fazem bastante diferença, né? Ainda mais se você utiliza ele como renda. Então, eu sou do tipo de pessoa que prefiro prevenir do que remediar. Então, e até também, né, o nosso negócio aqui do Velotax como um todo, a gente tem algo muito em comum, que é a segurança, a confiabilidade, enfim, todo esse caráter aí de você evitar problemas também. Então, conta pra gente a história da Doutor Monitora e a sua história sobre conseguir montar essa empresa. Tem hoje mais de 400 funcionários, mais de 150 mil clientes. A gente sabe que empreender no Brasil não é para qualquer um, tem que ter muito esforço e dedicação. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Resumindo a história, assim, a Doutor Monitora foi montada, de uma necessidade de uma junção de vários empreendedores, cada um com a sua experiência. Então, nós temos engenheiro, financeiro, eu na parte de tecnologia, operações, e aí cada um pegou a sua expertise para trazer para esse mercado que é deficiente, que não consegue ter recursos para poder ter um seguro, ou nem conhece, nem sabe que tem uma alternativa de conseguir recuperar seu bem e ficar ali com um carnê com 36, 48 parcelas. Então, nós juntamos, nós nos unimos
para nascer a Doutor Monitora, com o objetivo de cuidar do bem das pessoas e cuidar das pessoas que trabalham conosco. Legal. Então, hoje, dentre esses mais de 400 prestadores de serviço, a nossa principal preocupação no dia a dia é saúde mental, qualidade de vida, o bem-estar dentro da empresa e também nas suas casas, porque para que eu consiga prosperar, eu preciso estar bem, né? Corpo, mente e alma precisa funcionar bem. E isso até para levar um trabalho de qualidade para o nosso cliente, porque ele confia, muitas vezes, o seu único bem conosco. Então, tem toda essa preocupação e, no meio do caminho, tem vários desafios, né? Empreender no Brasil é desafiador. Então, você encontra no início a falta de caixa, no meio do caminho um volume de clientes maior do que a sua capacidade de atendimento, mas o principal, o grande desafio foi estar sempre mudando, sempre inovando. Uhum. E aí o grande desafio que chega é transformar, né? Fazer com que o time perceba que a mudança não é para o ruim, né? A mudança vem para o bem e é necessário. E aí você chega num determinado ponto da escala que é, nossa, agora tá ótimo, tá perfeito. Aí vem a doida da Patrícia e coloca mais uma mudança. Mas isso é importante, o negócio que não tá crescendo, ele tá morrendo, ainda que ele não saiba. Exatamente. E aí vem com mais uma mudança, mais uma inovação. E, poxa, mas tá tão bom, tá tão confortável, tá tão aconchegante. Para que mudar? Tem que mudar, porque senão vai morrer, vai estagnar e fica para trás. Então, o desafio principal é dentro. Uhum. Né? Então, quando você consegue transformar o desafio dentro de casa, que o seu time se sinta seguro para acompanhar as inovações, as mudanças que existem, nós conseguimos levar isso para o nosso cliente e aí se torna uma bicicleta ali acontecendo naturalmente. Mas você não consegue trazer essas mudanças, não consegue inovar, não consegue crescer se você só se preocupa com o negócio dando resultado financeiro. Tem que se preocupar com pessoas. Interessante. Porque é fundamental. Um negócio, ele não cresce, ele não desenvolve sem cuidar de pessoas. E aí, quando você cuida das pessoas, naturalmente ela cuida dos clientes e os clientes se sentem acolhidos e é um retorno natural para o organismo funcionar e estar sempre ali produzindo novas células que permitem que o negócio evolua, né? E conta um pouquinho, pessoal, que ano que surgiu a Doutor Monitora? A Doutor Monitora nasceu em 2019. Nós, né, do grupo, já nos conhecíamos antes de outras empresas e de outros negócios. E quando nós entendemos que fazia sentido, né, cada um juntar ali, colocar dentro de um negócio a sua experiência para fazer com que o negócio virasse, nós falamos, então vamos virar a chave, vamos nos sair de funcionários para empreendedores. Já estava, a nossa ideia de empreender já tinha esse conceito de gestão de pessoas e cuidar do ser humano já muito forte. Uhum. E é algo que, entre os sócios, isso é comum para todos, né? Então, nós não temos dificuldade, não tem um desacordo quando se trata cabeça, mente e alma. Cliente no centro. Como é uma prestação de serviço, eu preciso me preocupar o tempo todo com o cliente. Falhamos, mas a falha nos permite melhorar e buscar ali continuamente como eu posso fazer com que esse cliente confie em nós e nos dê um voto de confiança e mais uma oportunidade para que a gente possa corrigir esse erro. E isso é diário. Eu costumo falar que é banho, né? Todos os dias nós temos que tomar um banho de qualidade de atendimento, de melhoria para o cliente, de gestão em si. Para todos nós na empresa, é a primeira vez que nós estamos numa empresa responsáveis pela gestão, pela estratégia, pelo negócio, com mais de 400 prestadores, mais de 150 mil clientes. Então, é um desafio muito grande até para nós. Sim. E aí, no meio do caminho, como empreendedora, eu me deparo com... Eu sou forte, mas hoje eu estou vulnerável. Então, como eu sou forte se eu sou vulnerável? Então, tem essa briga interior de não posso demonstrar vulnerabilidade porque senão eu demonstro fraqueza. Ao contrário, eu preciso demonstrar vulnerabilidade porque eu tenho todo um time que também está passando pela mesma coisa.
Então, eu não tenho todas as verdades na empresa. Eu tenho ideias e compartilhadas com o grupo, compartilhadas com o time, compartilhadas com os clientes, eu consigo entender se essa ideia faz sentido ou não para pôr em prática. Porque se eu só colocar no dia a dia coisas que eu acredito que vai funcionar, pode não funcionar para o resto da comunidade. Com certeza. Então, demorou um pouco. Assim, foi um grande desafio para mim perceber que estar vulnerável não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é sinônimo de, poxa, eu estou escalando, eu estou evoluindo na minha gestão, estou evoluindo profissionalmente e eu preciso compartilhar essa vulnerabilidade para conseguir escalar o negócio, escalar as pessoas que estão também, que fazem parte desse processo, né? Legal, gostei bastante. Crescimento super rápido. É difícil isso acontecer. E indo um pouco mais ainda pro início. Antes, como é que foi a sua trajetória profissional? Onde que você encontrou seus sócios? Eu gosto de pegar, principalmente a parte dos sócios, porque é um ponto muito chave, conversando com vários empreendedores, familiares, enfim. Tem de todas as histórias aí que... Às vezes a empresa está indo bem, mas um sócio não se entende com o outro, ou enfim, as coisas acabam, enfim, por desentendimentos, não indo para frente. Então, conta um pouquinho mais, como que você escolheu os sócios, como é que vocês se encontraram? Eu sou de Mauá, né? Nasci na periferia de Mauá. Meus pais são nordestinos. Então, cresci ali sempre numa situação de vida não abastada, sempre trabalhando. Então, desde os 11 anos eu trabalho. Então, entre vários trabalhos que já tive, fui guardinha, trabalhei em feira, praça de alimentação de shopping, madeireira, oficina mecânica, fui comissária de voo. Aí, quando eu saí do voo, eu falei, eu preciso... a minha expertise, a minha formação era em administração. Eu falei, mas eu preciso ir para um caminho que me tire um pouco fora da caixa. E aí eu tinha duas oportunidades quando eu saí da aviação, de voltar para a área administrativa financeira, que era o que eu estava acostumada, ou ir para a área de tecnologia, que eu não tinha nenhuma afinidade. E fui para a área de tecnologia como um desafio. E foi lá que as coisas começaram a acontecer nesse mundo de tecnologia. Lá eu fiquei por quase 12 anos. E nesse caminho, eu comecei com uma função e fui entendendo. A empresa era pequena. Quando eu entrei, nós éramos em 8. Qual setor, mais ou menos? Era telecomunicações. Ah, legal. E nós éramos em 8 pessoas, 100 clientes. E aí foi tendo uma expansão, eu fui me envolvendo em toda a parte operacional. Resumo, quando eu saí, já tinha mais de 1.800 clientes, uma carteira de quase 400 mil linhas conectadas. E o meu sócio eu conheci numa viagem inusitada com o meu esposo, que estava trocando de empresa, e eu não queria ir porque tinha trabalho para fazer, e na insistência, poxa, uma semana, vamos. E eu conheci nessa viagem que estava no mesmo encontro empresarial. E aí, num happy hour, começando a conversar, ele era de uma empresa que eu prestava serviço, que era cliente dessa empresa de tecnologia que eu trabalhava. E depois de alguns meses, né, não foi ali que teve a conexão de parceria de negócios, foram alguns meses depois. E numa conversa ele falou, poxa, eu preciso de ajuda na parte operacional, você não quer vir aqui? Eu falei, mas o que você precisa? Isso no antigo negócio que ele tinha, né? Que ele é empreendedor, sempre trabalhou muito com segurança. E aí vem a segurança do rastreamento, vem dessa expertise. Eu falei, tá bom, deixa eu conhecer. Nesse caminho que eu fui conhecer a empresa, eu vi uma oportunidade muito grande de aproveitar a carteira que existia para o rastreamento. Porque quem tem uma casa tem um carro, quem tem um carro tem uma casa, quem tem um filho pode ter uma moto, pode ter um carro. E aí, nessa junção, nós começamos a idealizar um projeto onde fosse acessível, né, onde as pessoas tivessem um rastreador, uma forma de colocar segurança em seus veículos com um valor acessível. Sem medir score, sem uma análise onde eles fossem taxados ou por idade do veículo ou pela a saúde financeira desses clientes.
E aí, nesse caminho, em 2018, nós começamos a pensar no projeto. Em 2019 nasceu a Doutor Monitora. Nós tínhamos os clientes ali que veio dessa base, né, de clientes da segurança eletrônica de residências. E aí veio a pandemia em 2020. E qual foi a decisão? Acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, que foi, continuamos presencial ou vamos para o home office? Nisso, nós já tínhamos um grupo de prestadores que acreditou no projeto e ficaram conosco. Eu falei, olha, se nós formos para o home, a empresa acabou. Mas por conta do sistema de monitoramento tem que ser como é segurança, como é uma empresa de segurança, não precisaria fechar, né, ficar no isolamento. E por ter a necessidade de funcionar 24/7... Isso que eu ia te perguntar também. Seria muito complicado fazer esse trabalho no home office. E é um trabalho muito ativo que acontece ali, muito real time com o cliente, né? Sim. Então, eu fiz uma reunião, foi anunciado no sábado, na segunda-feira chamamos todos para fazer uma reunião. Eu falei, eu continuarei na empresa, eu não sei o que eu não sei por quanto tempo vai levar esse isolamento, mas eu sei que em 30 dias, 60 dias, 90 dias, a empresa pode deixar de existir. Então, eu convido quem quiser ficar, mas quem não quiser está autorizado a trabalhar home office. E aí nós ficamos um grupo presencial, um grupo home, que aí em pouco tempo voltou, porque não aguentou ficar em casa, não aguentou a rotina. Como em janeiro nós tínhamos ido para a Índia, lá já estava tendo alguns casos. Quando nós saímos da Índia, já tinha alguns casos do Covid. Então, antes de ser anunciado, nós já estávamos com uma empresa de saúde acompanhando, fazendo, né, já tinha feito um mapeamento da nossa equipe de saúde, quem era grupo de risco, quem não era. Tinha uma empresa de sanitização que ia todas as semanas fazer sanitização na empresa. Nós já estávamos negociando para ter todos os acessórios de segurança, máscara, sabonete antibactericida, produtos de higienização hospitalar. Já estávamos nos preparando porque porque nós vimos isso acontecer na Índia. É muito importante quando você está empreendendo também conseguir antecipar os desafios, né? Então, essa rodada de inovação está sempre olhando para o mercado externo, que é vem muito do DNA da Doutor Monitora, de sempre olhar para o mercado, para saber o que está acontecendo fora, para saber se nós estamos alinhados para trás, acompanhando, tem oportunidade de ir mais adiante, que foi o que permitiu esse crescimento. Então, em 2020, nós crescemos 45%. Maravilhoso. Nós contratamos mais de 60 prestadores. Né? Então, mais de 60 prestadores que começaram a perder os seus trabalhos em outros segmentos, começaram a ver a oportunidade de trabalhar, empreender na Doutor Monitora, e a coisa foi acontecendo. Então, nós terminamos o ano de 2020 com o dobro da carteira que nós tínhamos. E ainda com a velocidade de não ter parado, né? Não deu um passo para trás para depois dar um passo para frente. Então, 2021 foi um ano muito bom. 2020, 2021, 2022 foram anos muito bons. E aí nós começamos intensamente buscar tecnologia e informação. Então, coisas que nós fazíamos antes de uma viagem para fora, para olhar feiras de segurança, para olhar o mercado, para visitar empresas de segurança e de rastreamento em vários países, nós começamos a fazer 3 vezes no ano. Caramba! Para perceber o que nós poderíamos evoluir no nosso atendimento e no nosso trabalho para levar para o nosso cliente. Então, antes, quando nós olhávamos esse tipo de viagem, falava, poxa, e o custo? Depois, em 2020, quando nós nos antecipamos à pandemia, virou investimento. Você pagou tudo múltiplas vezes. E aí nós costumamos sempre levar prestadores de áreas diversas para poder ter essa experiência fora. Porque quando o mundo expande, quando o seu mundo cresce, né, você expande também internamente. Então, sempre nós levamos prestadores para poder ir em feiras, para conhecer, para ver um mundo diferente, para poder trazer alguma experiência para dentro e compartilhar com o time, com os clientes também. Olha, você falou inúmeras coisas aqui muito importantes e interessantes. Acho que a primeira delas é que você saiu de caixa para CEO.
Né? Acho que nisso, para quem é empreendedor, já tem aquela veia de querer prosperar, querer acreditar, e que empreender não é fácil, mas quando a gente vê casos assim, de que realmente, enfim, foram lá e fizeram acontecer, e eu tenho na minha família isso, meu pai que foi de engraxate, pintor, carregava geladeira, enfim, para conseguir, enfim, prover tudo que ele conseguiu para mim, para o meu irmão, e as coisas evoluindo. Isso acho que é maravilhoso. Então, antes de mais nada, parabéns. Obrigada. E eu queria entrar já nesse tema, que é a questão da mentalidade. Porque você poderia, por exemplo, ter continuado na aviação, ou ter continuado ali em algum outro emprego, na tecnologia. Queria entender um pouco aí a sua cabeça. Qual que foi a faísca? O que te fez ir atrás, querer empreender, querer superar as barreiras? E até pegando uma frase super importante, que faz total sentido para esse caso que você disse aí da pandemia, a frase do Senna, né? Que na adversidade alguns perecem enquanto outros batem recordes. Então, acho que a história é viva disso. Pegando a tua mentalidade aí, como é que você fez para superar isso? Porque você poderia também ter aquela posição mais de vítima. Eu, enfim, tô aqui, não nasci de família rica, ou enfim, ter se conformado, né? De onde vem esse inconformismo, essa mentalidade de crescer? Desde criança, meus pais sempre falaram, né? Sempre estude, trabalhe, porque só assim você conquista os seus objetivos, né? Nada vem de graça. E tem algumas coisas que acontecem na vida que aí você tem que tomar decisões, né? Uma são 10 segundos de coragem. Você tem que ter e depois que você foi, o restante segue. E o outro é escolher. Sempre vai doer. Empreender dói, crescer dói, não ter dinheiro dói, ter um prejuízo dói. Mas o sofrer é uma escolha, né? Então, a dor, ela acontece, eu posso escolher ficar sofrendo. Vim de família humilde, estudei em escola pública, céus, vida. Ou falar, poxa, é a minha realidade, eu preciso superar ela, qual o próximo passo? Então, ao longo da minha carreira profissional, eu tive funções que eu odiava fazer. Só que eu fazia o melhor possível. Eu procurava fazer tão bem feito, na expectativa de alguém olhar e falar assim, poxa, se ela está fazendo essa porcaria de trabalho dessa forma, se colocar ela numa função melhor, o que acontece? Isso foi dando certo. Então, foi dando certo ao longo do tempo, entre várias empresas e funções que eu tive. E o feedback que eu tinha em cada saída, e eu procurei sair sempre com a porta aberta de todos os lugares, era a sua forma de lidar com a parte chata é tão positiva que os desafios acontecem. Então, eu acho que querer empreender veio disso, porque chegou num momento que eu falei, poxa, eu posso fazer mais. Só que aí batia no teto. E aí eu poderia ficar numa empresa sendo funcionária, falando, poxa, não tenho oportunidade, céus, vida. Ou falar, eu vou aguentar todas as dores do empreender, todos os desafios, e vou fazer a mesma coisa que eu faço nas empresas, mas em um negócio meu. E foi essa a decisão. Tanto que quando nós começamos com o projeto da Doutor Monitora, eu logo descobri que estava grávida. E aí? E aí eu falei, e aí? Tem 2 filhos para cuidar. E aí? E era o meu sonho. Então, eu trabalhei até o dia que o meu filho nasceu. Eu saí da empresa às 7h30 da noite, entrei em trabalho de parto às 11h. Continuei online trabalhando. Com 38 dias, que o médico falou, está liberada, eu voltei para a empresa, mas meu sonho era amamentar. Então, eu falei, eu vou ter que conciliar as duas coisas. Então, eu me mudei para próximo da empresa para conseguir ter, né, o sonho de amamentar, estar próximo, cuidar, mas também cuidar desse filho que estava nascendo e que eu não podia, eu estava com 2 crianças, né? E funcionou super bem. No início, várias pessoas, você é doida, com 38 dias voltando, eu falei, mas eu tô na minha melhor energia, eu tô com
meus 2 sonhos. Então, eu preciso fazer com que eles deem certo. Então, às vezes, eu dormia 2 horas na noite e chegava na empresa em alto astral, porque eu precisava levar um alto astral para quem estava lá. E eu estava com aquele alto astral. Então, eu acho que foi o momento da minha vida que eu tive mais energia e prazer, foi nesse período da gestação e até 1 ano do meu filho, que foi conciliado, foi ali um trabalho duplo, de muitas horas acordada e poucas horas dormindo, mas eu vi os 2 projetos dando certo, acontecendo e fluindo, e não sendo ruim para ninguém, nem para o meu filho, nem para a empresa, sendo saudável para o meu corpo, para a minha mente, para a minha alma. E funciona. Eu poderia ter escolhido, nossa, eu só durmo 2 horas por dia. Eu sofri a opção. Né? Incrível. Acho que isso que você trouxe, acho que é um negócio que é maravilhoso, né? Não ter dinheiro é difícil. Ter dinheiro também é difícil. Você tem responsabilidade, né? Tudo tem o seu difícil ou a sua parte mais complicada. Você tem que escolher quais delas que você quer arcar, né? E não sofrer, eu acho que é o principal. Aqui também na empresa, toda empresa, você tem altos e baixos, às vezes no mesmo dia, várias vezes por dia. Então, é respirar fundo, seguir. E você já entrou nesse tema, que eu ia até entrar nesse tema, que é justamente isso, né? Como ser uma CEO mulher, liderar um time grande. Você tem também seu filho. Eu vejo que, até exemplo de casa, eu com minha esposa, ela também é empreendedora e a gente está planejando o nosso primeiro filho. Então, ela está começando um novo negócio agora, que ela vai fazer ali bolos especiais, decorados e tudo mais. Ela é super habilidosa nisso. E aí, a gente tá pensando, poxa, como ela vai começar esse negócio novo agora? Talvez a gente tenha filho daqui 1 ano e meio, 2, um pouquinho antes. Mas essa fase da conciliação que você lidou super bem, eu acho que é chave, né? Porque, como você falou, são as 2 coisas que eu mais quero e mais gosto, né? E não tem certo e errado, né? Você não é mais mãe ou menos mãe, mais pai ou menos pai. O importante é não se sentir culpado por nesse momento eu não estou, nesse outro momento eu estarei. Tirar a culpa é o principal. No início, não vou mentir, no início eu sentia culpa. Por exemplo, quando meu filho deu o primeiro passo, eu estava na China. E eu falei, poxa, eu perdi o primeiro passo. Mas, em compensação, eu vi o primeiro dentinho saindo, eu acordar e ele sorrir para mim. Então, tem uma série de coisas que uma compensa a outra e não sentir culpa por não estar ou por precisar cuidar do outro filho, que é o negócio, é fundamental. Porque, querendo ou não, todos nós precisamos trabalhar porque nós temos boletos. Eu acho que a única realidade de todo mundo é que no final todos nós temos boleto e ele vai chegar. Então, eu vou me dedicar intensamente ao filho e vou deixar o meu negócio de lado ou vou deixá-lo morrer. E quando chegar o boleto, eu vou falar, poxa, deixei o meu negócio para cuidar do filho. Não precisa ter escolhas, né? É tempo de qualidade para ambos. E administrar bem esse tempo de qualidade. E uma boa parceria entre o casal. Meu esposo é um excelente parceiro e ele também viaja bastante. Então, a nossa agenda ela é conciliada entre quando ele está e eu não estou e vice-versa. Então, nós fazemos essa parceria de uma forma muito agradável e também com a consciência de que nós temos um projeto de vida para nós como casal e um projeto de vida para os nossos filhos. Então, não dá para ficar em casa, não dá para esperar que a coisa aconteça, deixa eu olhar para a lua, que tudo vai acontecer, o negócio vai prosperar. Então, nós temos que colocar dedicação. E o nosso time, ele vai se dedicar de acordo com a nossa dedicação. Eu não posso querer cobrar do time ou delegar toda a responsabilidade de um negócio para um time gerenciar sem estar presente. Eu preciso compartilhar. O exemplo arrasta. Né? O exemplo arrasta. Eu preciso estar presente. Eu preciso entender quais são as dores operacionais para contribuir, para melhorar, para corrigir, para mudar processos. E não simplesmente falar, problema de vocês.
Eu sou mãe desse filho, Sim. né? Então, eu não posso delegar 100% para babá, eu tenho que ser mãe. Então, eu vejo a empresa dessa forma, né? Muito interessante. A gente até, aqui na empresa, a gente gosta de fazer uma analogia exatamente com isso, né? Se você tem um filho e você tá lá no restaurante ou na praia com a babá, e aí você vê que, poxa, você delegou pra babá cuidar ali, brincar com ele um pouquinho na areia. Se você vê que o bebê tá indo pro mar e que a babá não tá vendo, que nada tá vendo, e você vai ficar olhando ele indo pro mar, né? Você sai correndo, vai lá e cuida. Então, é muito disso também. E que, poxa, esse olhar do dono faz muita diferença, né? Quantos negócios a gente, de amigos, de pessoas que a gente conhece, que a gente vê, às vezes, ali que o empreendedor ele tirou um pouco o pé ou ficou mais preocupado com a vida pessoal e que aí, quando não tem ali o olhar do dono, ele acaba desandando ou não indo tão bem quanto deveria. Né? Então, acho que isso é super importante. E aí, você falou aqui muito de time e tal, super legal isso. É engraçado porque eu que estou entrevistando, logo do início já dá para ver os perfis de cada empreendedor. Eu sigo um cara americano que ele fala muito que o dono do negócio ele tem que se preocupar. Ele fala exatamente o que você falou. O dono do negócio tem que se preocupar com a felicidade dos funcionários, dos colaboradores, que os empreendedores trabalham para os funcionários, porque aí eles vão fazer um bom trabalho de cuidar dos clientes. Do início de vocês, e escalar isso para agora, né? Como que foi para vocês já montarem esse time e conseguirem passar isso para 400 pessoas? Porque uma coisa é quando você tem 4 ou 5, né? E você consegue, teoricamente, controlar tudo ali, você tá visualizando tudo. Mas para chegar nesse patamar das centenas de colaboradores, é bastante difícil, porque você tem que formar líderes enfim, as coisas fogem um pouco ali do controle, né? Então, como é que foi montar o time desde o início e conseguir escalar isso, no caso de vocês da Doutor Minitora? Quando você começa com um time pequeno, você conhece cada um no individual, sabe o nome dos filhos, sabe quem é o esposo, a namorada, o marido, enfim. E aí, conforme vai... E é muito mais fácil porque você consegue colocar ali os valores, a essência, as crenças, né, do que eu acredito. Eu acredito que pessoas precisam ser respeitadas. Se eu quero respeito, eu tenho que começar respeitando. Então, entre várias experiências de dezenas de líderes e gestores que eu já tive, todas elas eu trago comigo, das experiências positivas e negativas. Então, as experiências negativas, eu sei a líder que eu nunca desejo ser para os meus liderados. E das experiências positivas, o que eu quero ser, e se eu puder potencializar, eu vou potencializar o máximo possível. Então, quando é menor, você consegue conhecer cada um e percebe o que está bom e o que está ruim. Conforme vai crescendo, que você vai delegando para outras pessoas, a essência, né, Patrícia, de acreditar que as pessoas precisam ser respeitadas e cuidadas para ter um bom resultado, porque eu vejo a porta da empresa assim, eu venho com uma série de preocupações, pensando em casa, pensando nos meus boletos, pensando na minha família. Quando eu entro lá, tem que ser um ambiente agradável, seguro, porque ali vai resolver boa parte dos problemas que eu vim pensando. Com certeza. Se for ou aumentá-los. Se for um ambiente estressante, eu aumento esses problemas. E aí a performance reduz. Então, quando começa a crescer, repassar isso fica mais difícil, porque aí eu tenho as minhas experiências, a minha vivência, quando eu repasso para você, você tem as suas, e aí você pega um pedacinho do que eu passei e coloca um monte das suas experiências. Então, temos, né, entre essa continuidade, pessoas que acreditam que o bem-estar é o melhor para a produtividade, outras que a cobrança faz com que a produtividade aconteça. Então, eu preciso o tempo todo estar circulando e sentindo.
E você percebe, eu pelo menos consigo perceber se esse compartilhamento, né, de gestão e essa continuidade, você percebe na expressão. Esse é uma habilidade que as mulheres têm. Eu ia até te perguntar na prática, como que vocês fazem para monitorar, não sei, pesquisa de clima, como é que vocês fazem isso na prática? Mas isso que você está falando é importante, sim, mas homens têm um pouco mais de dificuldade com isso. Como é que vocês fazem lá? O olho no olho é importantíssimo. Nós temos um psicólogo todos os dias na empresa. Interessante. Então, a função dele é circular e perceber como está um inconsciente coletivo. Porque eu posso estar hoje bem, amanhã eu posso não estar tão bem e não é relacionado à empresa, é algo que eu tenho fora. E o que nós, como empresa, podemos contribuir para que essa pressão que vem de fora pode ficar menos pesada ou ajudar a resolver. Então, esse psicólogo nos ajuda bastante a entender esse inconsciente coletivo, perceber que uma empresa que trabalha com vendas, né, com serviço, tem bastante responsabilidade, aí tem a pressão da venda natural, a meta individual, a meta do grupo. Então, perceber quais os momentos que eu preciso fazer o desplugue de tomada para reduzir a pressão. Porque hoje eu posso estar num dia excelente, onde eu tratei os meus leads e consegui ter boas negociações. Mas o meu colega do lado, ele bateu todos os leads dele e não conseguiu nenhuma negociação. Então, ele está mais pressurizado. Então, durante o dia, nós temos uma série de ações, de campanhas, para ter esse desplugue de tomada. Entendi. Porque aí reduz um pouco a pressão e aí volto novamente. Então, normalmente, quem chega na Doutor Monitora fala, nossa, que barulho é esse? É um desplugue de tomada para aliviar. Só que eu também não posso atrapalhar essa pessoa que está tendo uma boa produtividade. Então, a preocupação de ter um fone anti-ruído, que o cliente não vai ouvir, que eu não ouça o ruído ao redor. Então, se eu quero participar da campanha, eu tiro o fone e estou participando. Se eu quero continuar na minha atividade, estou lá e sigo minha rotina. Tem uma sala de descompressão. Não estou legal? Vai deitar, vai sentar lá, assiste um vídeo, ouve uma música. Então, a gente procura fazer um ambiente para reduzir essa pressão. E aí tem o falso... Poxa, mas se coloca tantas campanhas motivacionais, tem uma área de descompressão, isso não vai reduzir a produtividade? Ao contrário, eu vou me sentir bem nesse ambiente, ao ponto de, se nesse momento eu não estou legal, deixa eu sair, eu tenho toda a flexibilidade para sair, para dar uma volta na rua, para ir no mercado, olhar gôndolas, para ir deitar um pouquinho, porque quando eu volto bem. Centrado e o principal cliente da Doutor Monitora são os prestadores. Tá bom. Ele vem em primeiro lugar. Eles são as pessoas que eu mais fico com atenção, porque eles bem, os clientes ficarão bem. Então, assim, eu não posso colocar eles como secundários, porque tudo que acontece para a qualidade de atendimento, para a jornada, né, de toda a esteira de um cliente que entra na Doutor Monitora, ele passa por uma série de pessoas e essas pessoas precisam estar bem. Então, esse é a principal fonte de geração de energia para a produtividade. E tudo isso que você falou, vocês trazem desde o início, vieram de outras experiências suas, dos seus sócios, ou no início não era assim, e quando vocês implementaram, vocês verificaram essa melhora? De onde vem isso? Eu estou perguntando isso porque, geralmente, tudo isso que você está falando fica mais restrito para grandes empresas, Unilever, Google, que aí a pessoa que está ali assistindo, o pessoal de casa, pode pensar, poxa, mas eu só tenho eu, minha mulher e 3 pessoas de vendas. Como é que eu posso fazer para implementar isso na prática? Tem alguma iniciativa que eu possa fazer para monitorar ou para fazer essa descompreensão? Como é que vocês começaram com isso? Veio desde o início, super caseiro, muito caseiro mesmo. E veio da experiência, das outras experiências que nós tivemos. Legal. Então, eu, como prestadora de serviço em outras empresas, como eu gostaria de ser tratada em alguns momentos que eu estava me sentindo pressurizada. Então, toda a experiência passada, positiva e negativa, nós colocamos lá. E aí, no início, era caseiro mesmo, era
vamos fazer uma corrida para despressurizar, por exemplo. Nós estávamos em 20 pessoas. Uma lata de doce de leite, então quem correr mais rápido ganha uma colher. Então eram coisas simples, mas que tirava você ali da cadeira, tirava da pressão e mudava falava, ali poxa, eu estou apostando uma corrida por uma colher de doce de leite. Chega a ser besta, mas trazia uma energia fantástica. Legal. E aí, conforme foi aumentando o time, algumas coisas já não dá para fazer mais. Por exemplo, nós fazíamos bingo. Então, com 20 pessoas era tranquilo fazer um bingo. Com 400, demora mais, não dá mais para ser cartela cheia. Então, tem que ser só a quina. Então, nós fazíamos coisas assim, bem simples mesmo, que funcionavam, coisas baratas, porque não tinha caixa para fazer. Então, por exemplo, os dias que estavam quentes, nós comprávamos, algumas pessoas conhecem como juju, eu conheço como geladinho, comprávamos, mas às vezes não tinha dinheiro para comprar para os 25. Aí comprava 12 e rachava no meio, né? Rachava e dividia com o time. Então, era assim que acontecia. Mas tinha o carinho, né? Tinha a intenção. Exatamente. É o temperinho de querer fazer alguma coisa positiva, mesmo ela sendo simples. Não precisa ser nada sofisticado, não precisa ter uma baita de uma sala, uma baita de uma estrutura. É ser carinhoso e verdadeiro. E aí todos sentem. Muito legal. Você deixa bem evidente essa preocupação com todo mundo que está ali, né? E foi muito bom isso que você falou, por isso que eu pedi os exemplos, para o pessoal que está assistindo entender que você não precisa gastar muito dinheiro. Não. Né? É mais, como você mesmo disse, a intenção de mostrar esse carinho, esse cuidado, essa preocupação com quem está ali, com o time mesmo. Muito legal. O que eu queria te perguntar agora, você falou um pouquinho sobre o pessoal de vendas e tudo mais. Como é que é o modelo de vocês hoje de vendas? É ligação para uma lista? É mais marketing digital? Como que funciona na prática isso? Ao longo do tempo, nós iniciamos com lista telefônica. Tá bom. Não tinha dinheiro para investir em lead. Comprava-se e-mails antes da LGPD, era possível comprar mails. Os corretores de imóveis ligam direto. Era possível comprar mails. Então, nós começamos da forma mais caseira mesmo. Quem está vendendo um carro ou uma moto, provavelmente vai comprar um carro ou uma moto. O LX, o Web Motors. Então, era essa forma que nós gerávamos lead. Hoje, nós já fazemos uma geração interna que gera uma quantidade de leads bem significativa, porque nós fomos aprendendo ao longo do tempo como testar, qual campanha, qual a forma. E o testar, né, que é um grande ponto do investimento do empreendedor, falar, poxa, eu vou investir em marketing e se não virar venda? Mas se você não testa, se você não arrisca, você não sabe se vai dar resultado. Não aprende, né? E precisa o tempo todo estar ali acompanhando, testa aqui, põe um dinheirinho lá e acompanha o tempo todo, que aí a fórmula vai acontecendo e vai gerando resultado em conversão. Então, hoje nós já temos uma integração, nós geramos dentro de casa todas as mídias que nós temos, hoje praticamente em todas as redes sociais, landing pages, com alguns influencers, parcerias também, uma das coisas que nós passamos a fazer funciona super bem. Eu tenho uma carteira de clientes no B2C que estão comprando o rastreador, mas eles podem ser um consumidor para imposto de renda, porque Sim. Todos têm um CPF, todos têm algum empreendimento. Então, e todos têm que declarar esses bens. E todos têm que declarar. Então, essas parcerias onde não sai dinheiro e não entra dinheiro, mas tem uma troca de carteira, onde eu digo, eu sou parceiro e fala lá, se precisar de ajuda com imposto de renda, conversa. Então, isso acaba funcionando para geração de leads, onde é distribuído para o time de vendas, eles fazem contato com os clientes ou por telefone ou por WhatsApp, tem perfis diferentes, e isso acaba gerando resultado em negociações. A nossa venda, ela é uma venda muito de impacto, né? Então, uma conversão de um lead ali é no máximo um TMA de 4 dias. Então, eles precisam estar muito próximos dos clientes, principalmente para quem não conhece o rastreamento, para quem não sabe que existia. Então, tem que ter uma explicação dos benefícios que ele traz, principalmente em caso de roubo e furto, que é o principal, né, do rastreador. Tem para celular também ou não? Nós não trabalhamos com celular, mas tem empresas que fazem para celular.
que dependendo do perfil, que aí segue a mesma linha de um seguro. Dependendo do perfil do cliente, uso, região onde fica, aí tem uma variação de preço. Mas já tem várias empresas que fazem para celular também. Que é um desafio gigantesco, né? Sim. Porque a quantidade de celulares que são roubados, eu vejo a quantidade de carros e motos que são roubados todos os dias, eu imagino celulares, né? E eu sei que vocês têm uma taxa de recuperação super alta, praticamente 100%. Quem quer contratar, quanto que custa mais ou menos? Quem quer contratar um serviço da Doutor Monitora custa, em média, R$100 por mês. Tá. Então, quando você compara com o seguro, que é na faixa de R$400, R$500... vale super a pena. E nós não somos uma seguradora, nós somos uma empresa de recuperação mesmo. Nosso objetivo é, no momento do roubo e do furto, avisou nossa central, nossa equipe de pronto atendimento vai para recuperar o veículo. Eu vi uns vídeos no YouTube, achei super interessante. Nós vamos para recuperar no máximo tempo possível. Vocês bloqueiam para o veículo parar? Não, porque nós entendemos, nós trabalhamos com segurança. Então, muitas vezes, esse cliente pode ainda estar junto com os bandidos. Verdade. Ou próximo dos bandidos. Então, nós preservamos pela segurança do cliente e pela segurança do bem. E a recuperação acontece no momento mais estratégico, onde para não ter danos ao cliente e ao veículo, né? Para que os dois estejam em segurança e a equipe fazer a recuperação. Então, nós temos aí índices de recuperação em 8 minutos, o cliente ainda falando com a nossa central e a recuperação acontecendo, 28 minutos, 1 hora. Então, tudo, quando o cliente faz essa comunicação com velocidade para nós, a recuperação é muito rápida. Não dá nem tempo do ladrão, porque o roubo de carro, moto, é um roubo de oportunidade, que eu vou pegar esse veículo, vender por R$500, R$600. Então, não tem muita expertise. Então, a velocidade na devolutiva para nós é a agilidade na recuperação e o veículo em excelente estado. Interessante, super legal. Até hoje mesmo, aliás, acho que ontem a minha esposa me contou que um prestador lá que, enfim, ela estava conversando, o carro dele, a chave abre por aproximação. E aí ele falou pra ela que ele parou o carro, sei lá, pra ir na padaria, alguma coisa assim. E como era por aproximação, acho que ele deixou a chave dentro do carro. Quando ele saiu do carro, o outro cara entrou, pegou e foi embora com o carro. E a gente, enfim, a cidade tá super perigosa. Acho que, na minha opinião, né, acho que a segurança depois de saúde talvez seja a coisa mais importante pra gente se preocupar. Então, acho que o produto de vocês faz super sentido. Acho que os próprios resultados que vocês estão falando não deixar eu mentir. E sobre o time, que você tem falado bastante, aí na parte, você imagina que tem uma equipe grande de monitoramento. Esse pessoal, você tem aí time para trabalhar os 3 turnos, o dia inteiro, feriado, Sim. Natal, Réveillon. Nós não paramos, então é sempre por escala, né? Então, nós temos pessoas que vão um dia sim, um dia não, pessoas que vão só os finais de semana. Então, a flexibilidade que nós chegamos hoje, quando era menor, não era possível fazer isso. Hoje, com mais pessoas, fica mais fácil. Então, nós temos uma flexibilidade onde o nosso prestador pode escolher quantos dias ele quer trabalhar e em qual escala. Então, eu estou na escala noturna, quero vir para a escala diurna. Então, é possível fazer essa alteração. Eu estou na escala de um dia sim, um dia não, mas eu gostaria de vir 3 vezes seguidas. Então, hoje é mais fácil fazer essa escala para que tenha esse atendimento, porque nós temos o serviço de assistência 24 horas também. Então, caso tenha alguma pane, o cliente na rua, nós precisamos atender. Então, organizar essa escala ficou muito mais fácil. E sempre tem uns dos sócios nessas escalas. Entendi. Então, nós participamos sábado, domingo, feriados, nós sempre estamos presentes até para poder acompanhar o dia a dia, acompanhar a rotina e saber que a operação está saudável, que as pessoas estão saudáveis. E aí nós fazemos também um programa de sobreaviso. Então, última hora aconteceu um incidente ou não pude ir, algum imprevisto, nós temos uma pessoa de sobreaviso em casa que assume esse atendimento
Então, ela não necessariamente precisa estar em casa ou estar na empresa, ela pode estar em qualquer lugar, mas uma necessidade, ela assume esse posto para não deixar, né, de atender os clientes em qualquer horário. Legal. Até quando nós fazemos eventos na empresa, festa de final de ano, por exemplo, nós fazemos em um horário extenso. Então, começa às 10 da manhã, vai até às 8, para que todas as pessoas possam participar. Então, tudo que tem às 10 tem até às 8, 9 horas da noite, exatamente a mesma coisa, para que todos possam viver a experiência. Muito bacana. E você falou de um ponto super importante, que é o próprio investimento, né? E aí você falou das feiras que vocês vão agora com uma frequência alta, né? E tudo mais. Como que você seleciona as pessoas do time para ir? Vocês têm também algum tipo de revezamento, ou as pessoas-chave? Por que eu tô falando isso? Porque é muito importante. E, por exemplo, aqui no Velotax, eu e meu sócio, a gente, às vezes uma vez por ano, a gente vai para fora, fala com o investidor ou pesquisar também outras coisas. Sim. E aí a gente sempre gosta de trazer as lições e passar para o time. Isso, eventualmente, a gente tem que passar algumas vezes, porque também vão entrando pessoas novas e tudo mais. Como que vocês definem aí esses programas que vocês fazem? Se vocês fazem, além das feiras e as viagens, outros programas de próprio investimento nos colaboradores? Existem vários programas que atende, né, que abrange todos os prestadores. Então, por exemplo, Sala São Paulo. Nós temos 2 vezes por mês, nós levamos 16 pessoas até a Sala São Paulo. Então, eles têm a experiência. Eu não preciso gostar de música clássica, mas eu vivo uma experiência de um jantar, que é fantástico, e daquele ambiente que é lindo por si só. É maravilhoso. É maravilhoso. E ouvir uma música que provavelmente eu nem saberia como chegar. Eu não sabia como chegar lá. Eu trabalhei na Moca por muito tempo. O Guto da Moca. E ia para Júlio Prestes, muitas vezes ali na Santa Efigênia para comprar coisas. Eu não fazia ideia que lá dentro da estação Júlio Prestes tinha a Sala São Paulo. Quando eu fui, eu fiquei encantada. É maravilhoso. Né? Então, nós proporcionamos cultura, e aí para todos que querem. E normalmente nós fazemos pessoas de funções diferentes para que elas tenham uma relação, para que elas se conheçam. Porque às vezes eu tenho muito relacionamento com pessoas da mesma área que eu estou. Não sei nem o nome da pessoa que me ajuda no atendimento ao cliente. Então, nós colocamos pessoas de várias áreas para elas poderem compartilhar esse jantar e essa troca de cultura. Que aí, entre a ida e a volta, tem ali a troca de experiência. As viagens, por exemplo, nós selecionamos viagens que são estratégicas para o nosso negócio voltado à segurança e coisas que o mundo estão falando de inovação. E aí, a escolha de quem irá, ela está muito atrelada a como a pessoa está na essência dela. Eu estou num momento bom comigo, então vamos que ela vai poder aproveitar. Se nós levamos uma pessoa que está no momento não muito bem com o seu eu, vai ser uma viagem fantástica, mas talvez ela não aproveite a expansão. Então, aí, essa preocupação com corpo, mente e alma, para que esteja em equilíbrio, para que elas possam aproveitar. Então, no meio do caminho também tem... eu gostaria de fazer uma faculdade, mas hoje eu não consigo. Nós temos uma parceria com um parceiro, né, dessas trocas de relacionamento, que nós temos algumas bolsas de estudo para que essas pessoas que querem se formar, fazer um curso superior, poderem estudar. Então, depende muito do querer, né? Então, quem quer, consegue, né? E escolher, vai o fulano, vai o Beltrano, é muito difícil, porque entre 400 pessoas escolher os outros 399, poxa, por qual motivo eu não fui escolhido? Então, todos os que realmente querem e se dispõem a participar dessa experiência, eles ficam ali numa lista que vai acontecendo e vai se tornando uma realidade. Então, no ano passado, por exemplo, nós fomos em quase 40 pessoas para a Argentina. Que legal! Para ter uma experiência, foi uma experiência curta, sexta, sábado e domingo, mas nós fizemos um super tour que deu para conhecer tudo, e uma experiência diferente, de uma viagem internacional para muitas pessoas que não tinham ido. Então, a gente busca fazer isso com base no resultado. Então, nós estamos tendo um resultado positivo, ele precisa ser compartilhado.
poderia ser compartilhado só em dinheiro, mas o dinheiro ele deixa de trazer algumas experiências que são importantes. Então, nós procuramos compartilhar em cultura, em uma gastronomia diferente, em uma experiência musical diferente, que é compartilhar esse resultado com a equipe, né? Eu tô achando que o pessoal tava assistindo aqui para se inspirar para empreender, mas o pessoal vai mandar currículo para Patrícia. Sejam bem-vindos. Muito legal, Patrícia. Dá para ver que realmente vocês vivem isso na prática e que, com certeza, faz total diferença. Imagino que a rotatividade dos colaboradores de vocês seja super baixa e a pessoa que está lá quer continuar lá. Sim. Isso é super importante, acho que para qualquer empresa. E uma coisa que eu queria passar com você agora, que é muito importante, que eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente tem consciência disso. Eu, em outras jornadas empreendedoras, não tinha isso para mim, achava que era meio balela, bullshit e tudo mais, mas que faz total diferença é a questão da visão. E por quê? Dar um meu próprio exemplo. No primeiro negócio que eu fundei, eu tinha uma cabeça de que, poxa, eu quero ter um negócio pequeno, com alta rentabilidade, sem muito funcionário e que tá tudo muito fácil de controlar, sem muita complexidade. Eu não tinha muito uma visão de, poxa, eu fundei um negócio de educação financeira, por exemplo. Sim. E aí óbvio, queria ter bastante cliente, mas em termos de operação, eu falava, não quero ter tanto, ou, enfim, não quero dominar o mercado, eu quero só ter ali a minha parcela e ser feliz. Quase que um funcionário de mim mesmo, sabe? Sim. E, obviamente, que pelo crescimento que vocês têm, com certeza a visão de vocês é muito maior. Então, eu queria entender, e até para o pessoal de casa também conseguir ter mais detalhes, como que era a visão de vocês no início, que fizeram vocês chegarem até aqui, e como que é a visão de vocês agora, que vai fazer vocês chegarem em outros patamares? Não era chegar com esse tamanho, nem em carteira de clientes, nem de prestadores. Era o papel, foi escrito num papel mesmo, qual que era a expectativa, e a expectativa era ter 50 pessoas e 35 mil clientes. Só que quando você chega lá, aí você fala, poxa, cheguei com 50 pessoas, 35 mil clientes, e agora? Eu preciso continuar que entre clientes na carteira, porque eles saem e outros precisam entrar. E pessoas saem, outras precisam entrar. E aí vai acontecendo, e aí nós pegamos o mesmo papel e falou, tá, vamos olhar para os nossos próximos 5 anos e vamos definir aqui o que nós queremos. Escrito na mesma linha. E aí nós fomos de 35 para 50, 50, 75, 75, 100. Quando nós chegamos em 100 mil clientes e 180 pessoas, eu falei, qual o próximo passo? E aí nós, no mesmo papel, começamos a colocar os números. No meio do caminho tem algumas adversidades, tem meses e períodos que a expectativa de crescimento que nós tínhamos não alcança, mas aí nós não olhamos como... A gente procura olhar, poxa, não alcançou a expectativa de crescimento entre carteira e resultado financeiro, mas o que nós fizemos de bom? Vamos olhar o que foi feito de bom. Nossa, olha, está funcionando, estamos atendendo os clientes com mais qualidade. Olha, conseguimos colocar tecnologia. Então, está funcionando bem. Esse lado não foi, o outro está caminhando. E aí vai acontecendo naturalmente, porque você se vê com energia para fazer o negócio prosperar, as pessoas felizes e tendo mais pessoas entrando e conquistando também os seus objetivos pessoais. Mas esse passo de visão não aconteceu no primeiro ano, não. Ele nasce, eu costumo falar que ele nasce ano a ano. Nós começamos a falar de planejamento estratégico, a primeira vez que eu fiz um planejamento estratégico de uma empresa inteira foi para a Doutor Monitora. Antes eu fazia o planejamento estratégico da minha área. Então, no primeiro planejamento estratégico, eu olhava e falava, nossa, será? Eu achei que tinha um monte de borracha escrita. E quando aconteceu, eu fiquei surpresa com o resultado. E uma coisa que meu sócio fala, ele fala, tudo que está escrito, você
acompanha, pode não alcançar 100%, mas se você escreveu, você tem um norte. Então, nós começamos a falar de planejamento estratégico sempre em julho, para finalizar em outubro, o que nós desejamos fazer para o próximo ano, olhando um pouquinho já para o ano seguinte. Então, em 2023, nós desenhamos 2024 pensando em 2025. 2024, nós vamos reescrever 2025, já pensando em 2026. Então, precisa estar escrito. Mesmo quando era pequenininho, que não tinha cliente, que não tinha nada, precisa estar escrito para você ter um norte do que buscar, porque sai do trilho. Sim, é muito fácil sair do trilho. É muito fácil. Ou as oportunidades irem aparecendo e você se desviar, né? E surgem, no meio do caminho, surgem algumas oportunidades que você olha e fala, nossa, que oportunidade! E ela não é oportunidade porque ela não está no objetivo do seu negócio. Então, você precisa escrever e ter ali na sua frente, eu tenho um planejamento estratégico em cima da minha mesa. Porque, às vezes, quando eu percebo que eu estou pensando em alguma coisa que eu não estava escrito ali, eu falo, será que realmente vale gastar energia agora? Será que eu vou tirar o foco do negócio e gastar energia em algo que vai reduzir o crescimento, reduzir a produtividade para um negócio que talvez não seja rentável? Aí eu olho com calma, né? Desassocio da emoção ali de parecer ser um baita negócio. Nossa, esse vai trazer um baita do resultado. E olho um pouco mais racional. Opa, não está no momento, deixa essa caixinha guardada. Eu não desisto delas, mas se não está no momento, deixa ela guardadinha para o momento oportuno, para não perder o foco do negócio em si. Porque senão deixa de crescer e você perde o rumo. E ter essa visão e essa... não sei se calma muito bem a palavra, mas você conseguir colocar em perspectiva, porque quanto mais no início você tá, fica muito mais fácil de você querer mudar de rumo ali. Então, acho que aí entra o papel do planejamento estratégico, que é super importante. Gostei bastante do que você falou da visão, porque também, se você coloca uma visão ali muito grande, muito que parece inatingível, isso pode te travar do que te motivar. Exatamente. Então, acho que vocês fizeram super bem isso também. Até as nossas metas mensais. Eu prefiro ter uma meta que supere, uma meta não otimista, mas uma realista para superar, do que uma otimista para não alcançar. Porque aí se torna uma desmotivação para o time em si, né? Então, muitas vezes, esse ano, por exemplo, nós escrevemos um número e ajustamos no meio do caminho. Porque é complicado a equipe trabalhar e, poxa, não alcançou a meta. Então, vamos ajustar ela para dentro da realidade, para dentro do que é possível. Isso não vai fazer com que o negócio fique melhor ou pior. Eu simplesmente coloco ali no inconsciente coletivo que as coisas não estão indo mal. Estão indo bem dentro do momento, dentro da situação econômica. Então, não é um pecado reescrever, melhorar ou piorar um pouquinho. Mas se está escrito, você sabe se está indo bem. Você consegue olhar. Você ali, consegue olhar. Então, quando eu fiz esse primeiro planejamento, ele tinha 3 folhas. O quanto eu esperava vender, o que tinha para pagar e o que precisava receber. Então, tinha 3 folhas ali, vamos seguir. Hoje ele já ficou um pouquinho mais sofisticado, como atender o cliente, quais as inovações que nós pretendemos trazer. Mas se está escrito, você tem um norte mesmo para acompanhar e facilita. E as decisões, né? Eu costumo, quando eu tenho uma decisão difícil, eu não tomo na emoção. Às vezes eu falo, deixa eu dormir amanhã, tua cabeça... Não vai explodir nada. Ninguém vai morrer. Então, deixa eu esfriar a cabeça para não tomar uma decisão na emoção, porque pode ser uma decisão que no momento pode parecer ser muito boa para mim ou para o negócio, mas eu não posso esquecer que tem pessoas. Então, eu tenho que pensar como essas pessoas serão impactadas por essa decisão. Então, em algumas vezes eu falo, deixa eu dormir e amanhã nós voltamos no tema. E funciona bastante, que foi o caso da pandemia. No sábado, eu passei sábado e domingo na empresa, né? Nós fizemos um conselho de crise para tomar a decisão.
Eu saí às 2h da manhã do domingo da empresa e falei assim, eu não tomo decisão nenhuma, não dou resposta para vocês, porque eu teria que tomar a decisão. Eu falei, quando eu voltar amanhã, eu tenho a decisão. Fui para casa, dormi, pensei, eu falei, poxa, eu não sei o que é essa doença, eu tenho minha família que eu me preocupo, tenho a família de todos os prestadores que eu também me preocupo, então não vou tomar uma decisão no impulso às 2h da manhã. Aí acordei, pensei com calma, olhei para o meu esposo e falei, vamos continuar com a empresa aberta, mas com todo o cuidado, com toda a prevenção. Ele falou, tudo bem, te apoio. Mas foi calmo. E até quando eu fui anunciar, eu estava calma. Se eu tivesse que anunciar no calor da emoção, talvez as pessoas não teriam entendido o motivo de ficar, né, no escritório, porque teria uma redução do quadro e provavelmente a empresa não existiria mais hoje. E acho que são nesses momentos, por isso que você é CEO, que você percebe a importância do papel do líder, né? De pôr a bola no chão, de pensar com calma, de, enfim, vamos deixar as coisas dentro da cabeça se encaixarem melhor para você conseguir tomar a melhor decisão com aquilo que você tem. Aqui eu e o Edu, meu sócio, a gente gosta também sempre de deixar passar uns dias quando tem alguma coisa importante, tentar enxergar de outras perspectivas antes da gente realmente tomar alguma decisão. Porque no final do dia a nossa vida é feita de decisões, né? Se eu não tivesse decidido alguns anos atrás ter começado nesse negócio de imposto de renda, tudo isso aqui nem existiria ou não, pelo menos dessa forma. Então... E a vantagem do ser empreendedor, de ser uma empresa de dono, é que a decisão está nas suas mãos. Então não existe certo ou errado. Tomei uma decisão que não está indo muito legal, volta. Não tem problema. Não tem problema se arrepender. Não tem problema. Falar assim, olha, não foi boa essa decisão. Volta e segue um novo rumo. O empreender é isso, né? Não, já que eu tomei a decisão, eu vou nela até o fim. Ela pode te matar. Então, ter a humildade de falar, poxa, eu escolhi um caminho que não era o adequado, vou voltar, dar um passo para trás e vamos reorganizar a rota. O empreender é isso. Conseguir reorganizar a rota o tempo todo e não insistir em uma rota que está estranha. Porque se você não consegue, você toma uma decisão, você dorme mal, come mal, percebe que o time, menor ou maior que seja, está incomodado ou estressado com essa decisão, reajusta a rota. Eu vejo como a melhor parte do empreender é essa. Porque você pode ajustar a qualquer momento, você toma decisão a qualquer momento, porque o negócio é seu, a estratégia é sua, não tem, né, vergonha de fazer mudanças. E o negócio acaba funcionando melhor, as coisas acabam fluindo melhor, né? A melhor forma de você prever o futuro é você criá-lo, né? Tem algum caso, algum exemplo específico que você consegue trazer para a gente, ou de reajuste de rota, ou de um erro grande que vocês cometeram, ou, enfim, na Doutor Monitor, ou em experiências anteriores que você teve em outros negócios, que você acha que é bacana compartilhar com o pessoal? Tem. Na própria Doutor Monitora, teve uma ocasião que nós acreditávamos que expandir a parceria com outros parceiros iria fazer com que a empresa crescesse mais rápido. E nós fizemos isso. Só que a forma que a venda estava sendo realizada não levava o DNA da Doutor Monitora, levava uma história diferente do que a Doutor Monitora realmente entrega. E isso estava levando uma insatisfação aos clientes que vinha para a Doutor Monitora. Não éramos nós que estávamos realizando a venda, mas era uma venda com o nome Doutor Monitora. E estava tendo um volume significativo. Estava tendo rentabilidade, mas estava fragilizando a marca, estava fragilizando a experiência do nosso cliente com a Doutor Monitora. Então, entre ter, né, mais vendas, mais dinheiro e uma experiência ruim para o cliente, nós voltamos para trás, encerramos a parceria, porque nós não gostaríamos de ter essa experiência, não gostaríamos de transferir para o cliente que confiou o seu bem conosco uma experiência ruim. Então, deixou de ganhar dinheiro
para poder compartilhar uma experiência com mais qualidade. Muito legal você trazer isso, porque às vezes é contraintuitivo, mas às vezes vender pode ser pior do que não vender, ou não vender do jeito certo, né? Vender mal é pior do que não vender. Porque a expectativa do cliente é quebrada, ela tem até um efeito que enfim, o tiro sai pela culatra. A insatisfação do cliente, ela é compartilhada com o time. E esse compartilhamento dessa insatisfação respinga nos outros clientes que estão comprando a coisa correta. Só que, às vezes, esse atendente, esse operador que está dando ali o atendimento, ele pegou 3 clientes de uma venda inflamada, de uma venda errada que está inflamado, e ele acaba sendo ríspido com o cliente que está bem. Então, isso estava trazendo uma qualidade ruim na percepção dos clientes que tinham uma venda adequada, né? E os clientes que estavam inflamados, eles estavam corretos, porque eles adquiriram algo que não era o que estava sendo entregue. Sempre a clareza na comunicação. Eu prefiro perder uma venda, eu falo isso para o nosso time, perde a venda, mas não minta para o cliente. Então, às vezes, chegam algumas propostas na empresa. Tem um cliente que está com essa proposta de seguro. Dá para a gente chegar no valor? Eu falo, incentiva ele a fechar o seguro. Porque nós não vamos entregar um serviço de uma seguradora. Então, se ele tem esse valor que é acessível, insiste para ele fechar lá, porque ele vai ter o que ele espera. Se em algum momento esse valor ficar mais caro, ou na hora de avaliar, porque tem a proposta inicial, para ela ser aceita, tem uma outra consulta. E muitas vezes a proposta inicial não é aceita. Eu falei assim, então, fala para ele fechar. E se por algum acaso ele tiver algum problema, que você está aqui esperando por ele. Então, é melhor... Aí algumas pessoas falam, mas você vai perder a venda? Eu falei, não, eu vou ganhar um cliente futuro. É verdade. Então, a gente tem que ter essa consciência, principalmente quando lida com clientes, né? Essa responsabilidade de ser verdadeiro, correto, e não querer pegar o cliente a todo custo para gerar uma frustração ou uma inverdade no que ele está adquirindo. Isso que você falou é um ponto importante, porque negócios de segurança ou de alta confiabilidade, que é o que também a gente trabalha aqui, você tem que mostrar para o cliente que, poxa, você está pensando de qualquer forma no melhor interesse dele, né? Que aí você realmente vai conseguir ganhar a confiança dele. Sim. E aí ele vai acabar voltando. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns casos que às vezes os clientes são clientes sofisticados que querem utilizar a nossa plataforma, porque a gente consegue automatizar muita coisa e tal. Só que tem um caso muito específico que até é irresponsabilidade nossa tratar esse caso, porque, poxa, você tem muita coisa fora do Brasil, se você... Não adianta você querer calçar um sapato que não serve pro seu número, né? E às vezes tem cliente que quer isso, que quer ouvir que vai dar certo, mas que acaba sendo uma responsabilidade nossa falar que vai dar tudo certo, se nem a gente pode garantir, porque às vezes tem temas tão complexos de tributação que a gente fala que é melhor você realmente procurar um especialista para esse caso, que a gente aqui não tem tanta experiência com isso. Então, isso, acho que é bem isso que você falou. Você pode perder a venda, mas você ganha um cliente futuro. Ou também, todo cliente, no final do dia, ele acaba falando, recomendando você em algum momento, né? E acho que isso vale muito mais. Vale muito mais do que essa venda que pode se tornar uma insatisfação. A indicação desse não cliente vale muito mais. Então, isso é um ponto que você que está assistindo tem que... ter sempre em mente, porque no final do dia acaba fazendo diferença. E aí, por exemplo, aqui a gente tem parceria com o XP, com o BTG, com outros bancos também, que a gente faz a parte do cálculo de imposto de renda para os clientes deles. Sim. E muitos desses, tanto o cliente na ponta quanto essas parcerias, acabaram vindo de boas recomendações, né? E por maior que seja o mercado, as pessoas sempre se falam, né? Então, você tem uma recomendação positiva, de qualquer forma, ela sempre vai chegar, acho que no ouvido da pessoa certa em algum momento. Ela traz autoridade e confiança para o que você faz, né? Para o seu tipo de negócio. E, eu pretendo... Por exemplo, nós já tivemos clientes
que entre o processo de desenvolvimento do sistema, o que o cliente estava pedindo, nós teríamos 6 meses depois. Uhum. Então, quando ele entrou na conversa, né, que eu tive com o cliente, eu falei, olha, nós teremos só daqui 1 ano. Eu sabia que seria 6 meses, mas se tivesse algum atraso, alguma inconsistência, eu tenho somente depois de 12 meses. Se quiser contratar agora, mas se quiser esperar daqui 12 meses para poder testar, eu não tenho como te dar o teste nesse momento. E o cliente falou, não, então eu vou esperar. Com 6 meses ficou pronto, eu falei, olha, estou preparada para você testar antes de fazer a aquisição. Nossa, mas já ficou pronto? Então, eu acabei surpreendendo o cliente positivamente. Eu dei um prazo maior. Muitas vezes, a gente costuma dar prazos menores, né, para conseguir segurar o cliente. Mas não adianta querer segurar a força, porque quando a pessoa está insatisfeita, ela fala para umas 10. É verdade. Quando ela está satisfeita, ela vai falar ali numa conversa para 2 ou 3 pessoas, né? Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo e não conseguir entregar, porque esse cliente, ele vai ficar tanto ali no contato, tendo uma necessidade de follow-up tão grande, que boa parte da sua energia você acaba gastando para tentar tirar uma insatisfação de um cliente que você poderia não ter aceitado. E às vezes nós temos que desligar alguns clientes, né? Hoje, com essa quantidade de clientes que nós temos que tomar a decisão que tem clientes que nós não queremos mais. Porque o que ele contratou, ele estava ciente, porém o que ele quer não está no nosso portfólio. Como, por exemplo, o seguro. Uhum. Então, nós falamos para esse cliente, olha, então vamos cancelar o seu contrato, não terá multa alguma, mas segue, né, dentro do seu processo em busca de um seguro, porque isso eu não posso oferecer. Eu ofereço rastreamento com recuperação veicular. Então, tem essa tomada de decisão que às vezes é difícil, mas escolher, necessária. Né? Ou daí depois, como você bem colocou, né? Se preparar para conseguir atender também esse cliente no futuro, caso faça sentido. Mas eu acho que não mentir é essencial, né? Acho que a pior coisa é você comprar alguma coisa que daí você percebe que o cara não foi sincero ou verdadeiro comigo, porque a insatisfação vai lá para cima. E para nós empreendedores que têm uma empresa de dono, conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade é fundamental. E essa transparência, essa verdade é o negócio para que a gente não fique pressurizado e estressado por fazer, né, entrar num negócio que está dentro do nosso sonho, são os nossos objetivos e propósitos, só que ele começa a dar dor de cabeça porque a gente está tropeçando ali no caminho. Isso faz muito sentido, porque às vezes você começa a calcular com base nisso a rentabilidade, aí você fala, putz, né, às vezes na superfície você fez uma venda a mais e ganhei dinheiro, mas na verdade você está perdendo dinheiro. Está perdendo porque está tirando sua paz. Aí você não consegue escalar o seu negócio, não consegue gerir, e aí a pressão vem e começa a mexer com toda a estrutura do negócio, do time, dos clientes, da rentabilidade, do resultado de caixa. Mexe com tudo. Daí vem a necessidade de definir muito bem quem é o seu cliente ideal, né? Isso pode mudar ao longo do tempo. Pode. Geralmente, em muitas empresas, isso acaba mudando. Mas aí você ter essa clareza e essa comunicação faz total sentido. Faz. Patrícia, agora eu vou caminhar um pouquinho mais para o final, infelizmente, do nosso papo. Algumas perguntas um pouco mais rápidas. Então, a primeira delas, qual o melhor conselho de negócios que você já recebeu e por quê? Melhor conselho é tenha paciência, tenha calma. A fase sempre vai mudar. Quando você acha que, nossa, eu dominei, agora tá perfeito, vem uma nova fase. Eu costumo falar que é igual um videogame. Quando você tá ali, não morre mais, não perde vidas, vem uma fase nova. E respirar é fundamental. Então, respira, oxigena, porque vai dar certo. Se você acredita no negócio, se você construiu ele com toda a dedicação e empenho, vai dar certo. É só ter a calma para colocar no trilho novamente. E respirar no sentido figurativo e no sentido fisiológico mesmo. Eu gosto muito de tênis, então, para quem não conhece, o maior campeão
é o Novak Djokovic. E aí, mais de uma vez, ele chegou a responder: mas como é que você consegue ganhar tanto? E ele tá com 37 anos ganhando dos meninos de 20. Como é que você consegue, né? Ele falou: a minha tática é respirar. Porque durante o jogo de tênis é praticamente igual aprender. Você ganha ponto, perde ponto, o jogo é longo, 4 horas. Então, realmente é necessário, não é? Respirar é necessário. Muito legal. Livros, alguns livros que você leu e que você conseguiu aplicar e que te ajudaram. Tem algum que se destaca nessa experiência? Tem um livro que eu gosto muito, eu já li ele mais de 6 vezes, que é A Meta. E a cada vez que eu leio esse livro, eu tiro um insight diferente, uma experiência diferente. E o principal dele é que a velocidade, quem dita não é o mais rápido, é o mais lento. Então, você precisa estar próximo do mais lento para colocar ele na velocidade média, para conseguir puxar todo o time. Se você for na velocidade do mais rápido, você vai deixar 70% para trás. Então, observa quem é o mais lento, por qual motivo está mais lento, e aí calibra ele para que ele chegue no médio rápido. Porque se você focar só nos mais rápidos, os 80-20, né? Então, você acaba perdendo time, oportunidades, rentabilidade. Então, A Meta eu gosto muito de ler, porque eu sempre pego insights diferentes para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Quem que é o escritor? Ai, eu não vou lembrar. A gente pega depois ali, a gente vai colocar aqui na edição. Mas legal, leu 6 vezes. É importante também porque quando você relê um livro, você já não é mais a pessoa que leu anteriormente. A primeira vez que eu li, eu era operadora de caixa na praça de alimentação de um shopping. Foi a primeira vez. E a última vez foi no início desse ano. Ou seja, não importa qual estágio você está atual, importa onde você quer chegar. Exatamente. Muito legal. Algum empreendedor que você admira ou que você se espelha? Eu gosto muito dos empreendedores de vendas, principalmente. Eu acho que todos nós que temos qualquer negócio, a gente vive da venda. Então, eu tenho tido bastante relação e acompanho muito o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o GeoJ, que fala de alta performance, mas não só alta performance, mas auto performance. Então, não adianta eu querer competir com o meu colega ou com o meu concorrente se eu não consigo ganhar de mim mesma. Tem razão. Então, eu preciso me conhecer e saber quais são os meus limites, conseguir superar os meus limites para poder ir para frente, né? E aí buscar alta performance no negócio. Então, eu gosto de acompanhar os 3, porque sempre tem insights e palavras que, para nós, empreendedores que estamos começando ou que já está há algum tempo, são reflexões que estão no nosso dia a dia, né? Está na nossa vida pessoal. Então, diferente da ordem, né? Saúde, família, trabalho são os meus pilares. Hoje eu posso estar mais voltada para trabalho, saúde, trabalho em primeiro, saúde, família. Indiferente da ordem, mas são os 3 pilares. Não dá para você deixá-los, né? Eu tenho que cuidar bem da minha família, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar do meu trabalho. Então, eles falam muito disso. Legal, muito interessante. E no seu dia a dia, alguma ferramenta que você utiliza para se organizar, para ter mais produtividade, para aprender mais, seja um aplicativo, uma planilha de Excel? Como é que você faz para dar conta de ter filho, marido, empresa, ter saúde, motivação? Eu organizo minhas coisas no Trello, que é uma ferramenta gratuita e te ajuda ali a organizar as suas caixas, né? Do que tem para fazer, os importantes, urgentes. O Trello eu uso bastante. Eu uso, agora, acho que todo mundo tem utilizado as inteligências artificiais. Então, o GPT eu uso muito para conversar. Porque, às vezes, nós empreendedores, chega um momento que a gente não tem muito com quem conversar. Sim.
Por isso que a gente criou o podcast, aliás. É até solitário, porque às vezes você vai falar com algum amigo ou alguém da família que não é empreendedor, fala, nossa, de novo, vem com esse papo chato, nossa, só fala de trabalho. Mas nós estamos ali na ânsia de fazer o nosso negócio dar certo. Então, às vezes, não tem muito com quem conversar. Ser empreendedor é uma coisa meio solitário, ser líder é solitário. Porque quando você é um liderado, todo mundo gosta de você. Aí você se torna líder, aí já cai um pouquinho o índice. Aí você se torna o dono do negócio, o índice cai ainda mais. Então, não porque você está fazendo coisas certas ou erradas, mas é natural da vida. Nós já fomos funcionários e a gente sabe o que falava dos chefes, então não adianta. Né? Quando chega numa rodinha de happy hour que não te convidam, mas você vai mesmo assim, o assunto até muda. Exatamente, a intimidade é outra. Mesmo ela podendo ser a mesma. Mesmo podendo ter toda a liberdade de falar. Então, eu converso muito, eu uso o GPT para falar muito, trocar ideias e perguntar. E ele te entende. Sim. Inclusive, eu tenho até um amigo empreendedor. Eu não descobri ainda como fazer ainda isso lá no GPT, porque eu não dediquei tempo. Mas o que ele fez? Ele pegou alguns empreendedores ou conselheiros que ele queria e que escreveram livros, fizeram, enfim, palestras. E aí ele fez um upload lá dos materiais dessa pessoa. Por exemplo, sei lá, Steve Jobs. Sim. Subi tudo lá. E aí, você é o Steve Jobs. E aí, quando ele tem alguma dúvida, alguma reflexão, ele divide com o GPT e é para ele responder como se fosse Steve Jobs com base em tudo que o próprio GPT estudou do Steve Jobs, então replicando o que ele teoricamente falaria, né? Quanto mais eu falo, eu descubro coisas no GPT que são incríveis, né? Antes eu fazia perguntas básicas, aí eu comecei a pedir resumo, pedir planilhas, pedir pegue sem velocidade, porque ele responde muito rápido, né? Eu falo, sem pressa, faça uma análise acadêmica sobre o tema e me traga um resumo do que nós estamos conversando. E aí ele demora alguns minutos ali para fazer, mas ele faz uma análise acadêmica mesmo e traz todas as referências os locais de busca. Então, é um bom amigo para conversar para quem está empreendendo ou tem dúvidas sobre o tema. Maravilhoso. E também é uma ferramenta que, com certeza, te dá ideias para empreender, resolver problemas, coisa que 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nem era possível, né? Por exemplo, nós fizemos, agora no período das Olimpíadas, uma Olimpíada na empresa. Dividimos, né, por áreas e países. E eu perguntei como fazer. Perguntei no GPT como fazer uma campanha baseada nas Olimpíadas, como remunerar, como premiar, quais os incentivos, quantas vezes por dia deveria ter estímulos para que a campanha não caísse em esquecimento. E ela deu toda a estratégia ali de como montar a campanha. Te ajudou na gestão mesmo para estimular o pessoal a performar. Porque se eu tivesse que pensar em tudo o que fazer, iria levar muito mais tempo. Então, eu perguntei, ela foi elaborando, eu fui refinando as perguntas, e aí eu só coloquei a essência do Doutor Monitora de ser, mas o detalhe já estava escrito. Maravilhoso. O poder das inteligências artificiais é incrível. Muito bom. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você se você tivesse tempo e, enfim, que fosse explorar uma oportunidade de negócios meio maluca, o que você faria? O que cuida de pessoas, assim, atender pessoas. Eu acredito que o B2C, que é o meu negócio em si, tem uma oportunidade gigantesca. E nós, seres humanos, temos uma necessidade enorme, tem um mar, um oceano azul de oportunidades quando a gente pensa em levar qualidade, né? No Brasil, principalmente, nós temos deficiência na segurança, lazer, estudo, conhecimento. Então, eu investiria em pessoas e levar conhecimento, bem-estar, cabeça, mente, alma, coisas que hoje em dia nós estamos sendo consumidos por tanta informação. Rede social, TikTok, o tempo todo. E aí, às vezes, a gente até esquece de como respirar. Sim. Né? Então, às vezes, tá tão ali, né? Acorda, já pega a rede social. Tá com um problema na empresa, pressuriza. Então, o ser humano tem, assim, um mar aberto de oportunidades e de negócio que a gente pode explorar e que, com certeza, vai dar certo.
terão consumidores. E até pegando esse gancho, eu tava... Não sei que podcast que eu tava ouvindo essa semana, mas que o cara falou que um dos grandes, né, negócios foram criados justamente por conta disso, que são aqueles aplicativos de meditação, né, que resolve depressão, ansiedade, enfim, são negócios bilionários, tem uns 2 ou 3 aí, mas que eu já usei hoje em dia, até que eu não uso tanto, mas que a gente precisa desacelerar para conseguir performar melhor quando a gente tiver que acelerar, né? E muitas, eu mesmo, por experiência própria, tinha dificuldade como conseguir desacelerar. Porque a gente começa a empreender e tem pessoas responsáveis, que nós somos responsáveis por eles, família, prestadores, funcionários, e aí começa a pressão subir. E aí, como despressurizar? Como cuidar? Não, se eu não estou presente na empresa, eu estou devendo. Se eu não estou presente em casa, eu estou devendo. Se tem alguém do time que está com algum problema, poxa, eu não dei assistência adequada. Então, nós, como empreendedores, temos isso em mais alta escala, mas não somente nós. Quantas pessoas próximas a nós que a gente percebe que está sem saúde mental mesmo. Verdade. E por coisas simples. Às vezes sofre por uma caneca que caiu no chão e derrubou a água, né? Então, eu acho que tudo que for voltado para o negócio, para pessoas, que seja alimentação, saúde, um estudo, que ela consiga fazer isso para sair um pouco das redes, vai gerar negócio e vai dar resultado. Sempre vai ter consumidor para isso, né? Quantas vezes mesmo aparece cursos aí que R$19, R$9,90, a gente se interessa em comprar para ver como é. Então, imagina, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas em cursos baratos ali de uma coisa que você tem a expertise para falar. Vamos vender um curso sobre imposto de renda custando R$9,90. Quantas pessoas você pode abranger, né? Então, falar em educação, mas não precisa ser educação de ensinar algo. Pode ser ensinar algo que eu sei, que eu faço. Verdade. E isso rentabilizar, porque se eu precisei desse serviço, se ele faz parte do meu negócio, quantas outras pessoas precisam e não sabe buscar ou gostaria de conhecer um pouquinho, não que ela vá atuar, mas que ela queira conhecer um pouco e possibilitar com custo acessível para poder atender o maior número de pessoas. E também ter a sua visão também, né? Porque às vezes sei lá, quem tá ouvindo lá, quero lançar curso de culinária, mas já tem o curso da Paola e tal. Mas às vezes a pessoa não se conecta com a Paola, ou não gosta do estilo dela, ou gosta mais do seu. Enfim. E também não adianta querer inventar algo que não seja natural, né? Eu, por exemplo, fazer um curso sobre imposto de renda, meu curso esquece. Eu vou ler algum conteúdo para as pessoas. Tem que ser... E aí tá a conexão, né? Quando você fala de algo que você gosta, que você conhece, aí a conexão ela acontece, porque não fica uma coisa robotizada, né? Tem razão. Eu já comprei cursos que eu nem finalizei, porque era tão robotizado a forma que o instrutor falava, que dava para perceber que ele não tinha aquele conhecimento. Propriedade, né? Não tinha propriedade no tema. Então, deixa que... Mas, se você... A expansão e os cursos de grande sucesso que tem, a gente percebe que a pessoa tem, né, autoridade no que ele está falando, conhece, gosta, é natural. Né? Não é um texto lido. Sim. E é isso que a gente busca trazer aqui no podcast. Empreendedores reais com histórias reais, de fato. Não é aquele empreendedor de palco ali que vai dar uma meia dúzia de coisas que ele leu num livro, perguntou pro GPT e que na prática você não consegue aplicar. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, Patrícia, se o seu filho tá com quantos anos hoje? 6. Imagina que ele chegue com 10 anos e fala assim, mãe, quero agora abrir meu negócio. Quais são os, 5, 3 passos aí que você falaria para ele seguir, para ele começar um empreendimento que ele gostaria? Antes de dar essa resposta, eu vou contar uma historinha aqui. Meu filho foi o Spider-Man dos 2 anos aos 5,5. E ele sempre queria fantasia. E eu sempre, quando ele pede alguma coisa, eu falo, filho, a mãe tem que trabalhar para conseguir dinheiro para comprar. Eu falei, mas você pode trabalhar para comprar sua fantasia.
Ele falou, como eu trabalho? Eu falei, arrumando seus brinquedos, arrumando seu quarto. Falei, pode brincar à vontade, porque ele tem uma caixa de brinquedo, ele virava ela inteira e depois não queria pegar. Eu falei assim, então começa organizando seus brinquedos, deixa seu quarto organizado, que aí você vai começar a ganhar o dinheiro para poder comprar sua fantasia. E ele começou a fazer. No terceiro, quarto dia, ele já não virava mais a caixa. Ele pegava os brinquedos que ele queria. Aí, eu acho que com uns 8 dias eu comprei a fantasia. Falei para ele, agora a mamãe vai te ensinar o que é parcelamento. Você ainda não pagou a fantasia. Você está trabalhando e ainda não pagou. Então, está aqui e ainda tem parcelas para você pagar. Então, você precisa arrumar o seu quarto, seus brinquedos para pagar a fantasia. E aí, uns 45 dias depois, ele ficou super feliz, só usava a fantasia. Uns 45 dias depois, ele falou, mamãe, quando eu termino de pagar a minha fantasia? Eu falei, por qual motivo, Eduardo? Ele, não, porque quando eu terminar de pagar, eu quero continuar trabalhando para comprar a fantasia para o Arthur, que é um amiguinho dele da escola. Ah, que maravilhoso. Aí eu falei assim, então continua trabalhando, que daqui a pouco você termina a sua e vai ter o dinheiro para comprar a fantasia do Arthur. Aí eu fui, comprei a fantasia, ele levou e deu para o Arthur falando, olha, eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho. Então, para nós empreendedores, é uma coisa natural que a gente passa para os filhos. O Eduardo, quando eu saio de casa ou para trabalhar ou para viajar, ele não chora, ele não sente, porque ele está acostumado desde pequeno que trabalho é bom. Muito bom. E quantos de nós crescemos ouvindo, poxa, eu tenho que ir para o trabalho. Ai, hoje eu vou ter que trabalhar. Ai, não aguento que eu tenho que ir para a empresa. Então, se nós ensinarmos os nossos filhos que trabalhar é bom, eles vão crescer sabendo que trabalhar é bom. E a sociedade vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Então, ele como funcionário, como empreendedor, ele vai se dedicar porque aquilo é positivo, né? É uma coisa natural, tem que trabalhar, tem que pagar os boletos, tem que comprar. E eu até falo para ele, a mãe precisa comprar arroz e feijão, por isso que a mamãe e o papai saem. Então, quando ele pede alguma coisa, ele fala, quando vocês tiverem dinheiro e se não for caro, pode comprar. Bonitinho. E aí, eu ouvi uma vez e fiquei com isso na cabeça, que assim, a gente quando começa a empreender e começa a dar certo, como não criar um filho para ser mimado ou para ser playboy? Então, a gente tenta tirar, né? Tenta privar. Ah, não, deixa eu pôr para andar de ônibus, deixa eu pôr numa escola pública. E aí me falaram assim, o príncipe nasce príncipe. Eu falei, sim. Ele é enganado, ele é colocado para morar com os aldeões para não ser príncipe, para ele não ser mimado? Ou ele é criado para ser um bom rei? Ele é criado para ser um bom rei. Então, ele recebe valores para ele ser um bom rei. Então, não adianta nós tentarmos criar os nossos filhos diferente da situação que ele vive. Ele tem que entender que ele tem que ter valores, respeito, humildade para ser um excelente ser humano, e isso vai trazer sucesso para ele. E aí, respondendo, né, o que eu diria para o Eduardo quando ele quiser se tornar empreendedor, você gosta, você deseja empreender nesse segmento por qual motivo? Ah, porque vai dar dinheiro. Esquece. Porque dinheiro não traz felicidade. O que traz satisfação, felicidade, o que enche a gente de energia boa é fazer uma coisa que nós gostamos. Porque você pode sair da sua casa para ganhar muito dinheiro. Mas depois que você tiver muito dinheiro, comprou tudo que você gostaria de ter, onde está? Como você levanta da cama para ganhar dinheiro? Então, você tem que levantar da cama para fazer algo que você gosta. Eu levanto da cama porque eu tenho prazer em ver que a Doutora Monitora transforma vidas. Transforma a vidas dos prestadores que estão lá, transforma a minha vida todos os dias, transforma a vida dos nossos clientes que têm um veículo roubado e recuperado, e ele fala, nossa, eu não vou ficar com carnê pagando, muito obrigado. Graças a Deus. Né? Então, o meu propósito é a transformação de vidas. Então, se o dinheiro acontecer, é uma consequência. Né? Então, eu acho que o conselho que eu daria para ele é faça algo que você ame, porque você vai trabalhar feliz todos os dias. Eu tenho um amigo meu de longa data que ele fala, você trabalha brincando, né? Eu falo, eu trabalho brincando, eu trabalho me divertindo, porque eu amo o que eu faço.
Então, quando você ama o que faz, não é trabalho, é prazer, é natural. O dia voa, as coisas acontecem de uma forma que não fica pesado. É cansativo? Tem dias cansativos? Tem, não é um mundo de Alice. Mas você consegue descansar, acordar no dia seguinte com energia boa para recomeçar, mesmo depois de um dia difícil. É verdade. Quando você faz ou por dinheiro ou faz porque está no modo automático, depois de um dia difícil, de uma situação complicada, você não tem energia para acordar no dia seguinte para enfrentar o que vem à frente, para enfrentar o que vem lá na empresa. Então, eu acho que seria o conselho que eu daria para o Eduardo. Maravilhoso, adorei. Quando tiver meu filho, eu vou fazer igualzinho você. Espero que meu sócio, que agora teve filho, também faça assim também. Mas eu acredito fortemente que pra gente viver numa sociedade melhor, a gente tem que, de alguma forma, seja direta ou indiretamente, levar princípios e educar as pessoas ao nosso redor das coisas que realmente fazem sentido. Quanto antes isso for levado e aprendido, eu acho que é melhor. Acho que o que você falou é incrível, de como é que eu vou criar meu filho para ele não ser um playboy. Eu acho que muita gente que acabou prosperando e que às vezes o filho não pega a mesma realidade, ele tem, os pais têm um pouco essa preocupação. Eu sei que meus pais tinham essa preocupação e quando eu era pequeno eu já tinha um pouco essa preocupação, porque o que eu pessoalmente via? Que o meu pai saiu do zero e conseguiu dar certo. E na minha cabeça a minha preocupação era, poxa, como é que eu vou fazer isso se perdurar? Então, daí no meu caso, eu sempre fui muito ligado a querer estudar, a querer... Na minha cabeça era, não, eu tenho que ter uma boa faculdade para ter um bom emprego, e aí depois eu vou querer ter um negócio meu, mas eu tenho que estar capacitado para conseguir fazer isso, senão, poxa, tudo que meu pai está investindo em mim, eu vou desperdiçar. Mas eu via outros, enfim, pessoas, colegas da escola, que eram ditos playboys e que não se preocupavam com isso, e aí eu me preocupava, tipo, por eles, pensando, poxa, acho que quando esse cara tiver que tocar a empresa do pai dele, ele não vai conseguir. Né? Qual vai ser o futuro? Porque eu acredito assim, que as empresas, elas têm duas formas, você tem duas formas de deixar uma empresa. Ou você vende, ou ela fale. E ela pode falir por falta de presença de nós empreendedores ou para o herdeiro que não está preparado. Exatamente. A maioria das empresas que falem ou que são vendidas pós, né, a troca de gestão são por herdeiros não preparados. Então, se nós prepararmos os nossos herdeiros, ela prosperará. Se perceber que seu herdeiro não está preparado, vende antes. É mesmo. Vende antes. Quantos negócios quando mudou a geração... Porque também ser herdeiro também é difícil, né? Também é difícil. E não ser herdeiro também é difícil. Não, ambos são difíceis, né? Mas se seu herdeiro não estiver preparado, procura vender. Venda. Se seu herdeiro estiver preparado e tiver, né, crescer com os valores e com a consciência do trabalho engrandece, do trabalho recompensa, vai prosperar. E não adianta a gente querer levar os nossos filhos para uma realidade diferente. Verdade. Ele precisa só receber os mesmos valores que nós recebemos, né? Quando eu tive o Eduardo, eu falava, poxa, eu quero dar para o Eduardo coisas que eu não tive na infância. E eu percebo que ele brinca muito mais e fica muito mais feliz com as coisas simples do que com os brinquedos sofisticados. Então, soltar pipa, andar de carrinho de rolemã, coisas que eu fazia na infância, eu faço com ele hoje. São coisas que ele adora fazer, andar de bicicleta. Então, não precisa proporcionar o que o imaginável, né, que nós não tivemos, porque, não, eu não tive, eu vou fornecer. É criança igual. Vai dar certo igual. Não precisa ter muita sofisticação. Precisa de carinho, de amor. Verdade. Maravilhoso, Patrícia. Queria agradecer sua presença, queria que você deixasse seus recados finais, onde que o pessoal te encontra, onde que o pessoal pode saber mais da Doutor Monitora, se proteger, que é o principal aqui. Já citei no início do episódio o caso com o nosso funcionário que acabou perdendo a moto e não conseguindo recuperar. Então, por favor, suas considerações finais. Agradeço o espaço. Se você tem um veículo por amor,
que veio de uma herança ou que você comprou velhinho e foi customizando por necessidade, porque trabalha com ele ou por comodidade para se locomover e não tem um seguro ou o seguro está muito caro, a Doutor Monitora pode te ajudar com o rastreamento, com o serviço de assistência emergencial, com a recuperação em caso de roubo e furto. Nós estamos no Instagram, DR Monitora, o nosso site drmonitora.com.br. Nos procure, tire suas dúvidas, vai ser um prazer conhecê-los. E se tiver empreendedores buscando oportunidade também de trabalho, a DR Monitora também tem bastante oportunidade lá para várias áreas. Muito bom, pessoal. Deixe aqui embaixo os comentários, o que vocês acharam, quem que vocês querem que a gente entreviste. Compartilhe esse episódio que ficou incrível com todo mundo. Acho que a gente tem aqui vários ensinamentos e conceitos e valores mesmo que você pode levar para sua carreira, para sua empresa ou para outros empreendedores. Patrícia, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter te entrevistado. E eu te vejo no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, Patrícia.